Fala galerinha do YouTube, vamos aqui, eu já deixei pronto aqui uns desenhos aqui para não perder tempo, já que eu tenho que segurar a mão, a câmera aqui para poder explanar os dizeres aqui, as figuras, eu já deixei pronto. E hoje vamos falar um pouco sobre o funcionamento teórico do diodo, né? Um estudo, uma parte aqui do funcionamento do diodo, né, sobre diodo, né, dando um abraço aí sempre ao pessoal aí, ao professor do Eletrolab, grande abraço, canal maravilhoso, se inscrevam lá, dá um joinha, dá uma força pro canal lá, que é muito bom, e também dá uma força pro meu canal aí, né, gente, dá um joinha desse joinha aí, que é uma aula explicativa que ajuda, de repente, quem tá fazendo aula de eletrônica aí, teoria eletrônica, né, e ele tá postando esse material aqui, para ajudar, sempre dividindo em algumas partes, né. Então, eu vou falar aqui sobre diodo, né? Diodo não polarizado, né? Vamos botar um exemplo de diodo não polarizado. Então, sem perder muito tempo, né? Vamos iniciar aqui o assunto. Já fiz as figuras aqui para poder ficar bem explanado aqui, né? E já classifiquei cada figura de acordo com os dizeres que eu já que estarei abordando aqui. Bom, por si só, um semicondutor tipo N, né, é usado como um resistor de carbono, né? O mesmo pode ser dito para um semicondutor tipo P. Mas quando um fabricante dopa um cristal de modo que metade dele é do tipo P e a outra metade do tipo N, né, algo novo começa a acontecer, a surgir nesse meio aí, né? A borda entre o tipo P e o tipo N é chamada de junção PN. A junção PN é a base para todo tipo de invenções, inclusive dos diodos, transistores e circuitos integrados. Entendendo a junção PN, né, você aí será capaz de entender todos os outros dispositivos semicondutores, né? Por isso que é bom estudar a teoria, parece que é chato, é bom estudar sobre a teoria das montagens desses elementos P e N, né, que existe no semicondutor, para você entender como é a sua construção, como eles funcionam, né? Bom, então o diodo não polarizado, né? Conforme você já deve ter estudado ou visto, vocês que tem livro de eletrônica básica e tal, né? Cada átomo trivalente em um cristal de silício produz uma lacuna. E por essa razão podemos visualizar um semicondutor tipo P como mostra, né, essa figura aqui, ó, tá? Cada sinal negativo dentro do círculo é um átomo trivalente e cada sinal positivo uma lacuna na sua órbita de valência, né? Nós temos aqui a figura, uma lacuna P, uma lacuna N, né? De modo similar, podemos visualizar os átomos pentavalente e os elétrons livres de um semicondutor tipo N, né, conforme mostra, né, esse lado aqui direito da figura, né, forma do lado esquerdo e do lado direito da figura aqui. Cada ciclo com um sinal positivo representa um átomo pentavalente, tá? Eu não coloquei os círculos aqui, tá? Deixa eu colocar para vocês agora do que eu estou falando. Então eu vou colocar em um só para não demorar muito, tá? Então aqui os círculos nos negativos. Eu vou colocar em todos. E aqui nós temos o círculo no positivo. Tá bom? Pronto. Tá aí. Tá? Então, de modo similar, podemos visualizar os átomos pentavalentes e os elétrons livres de um semicondutor, né, do tipo N, conforme mostra, né, a figura aqui da direita. Né, cada círculo com qual o sinal positivo representa um átomo pentavalente e cada sinal de menos é os elétrons livres, que ele contribui para o semicondutor. Observe que cada pedaço de material semicondutor é eletricamente neutro, pois o número de sinais positivos é igual ao número de sinais negativos, né? Então, tá? Coloquei o círculo aqui agora, né? Para poder explicar melhor, né? Ou seja, cada sinal negativo dentro do círculo é um átomo trivalente e cada sinal positivo uma lacuna na sua órbita de valência.
né, como mostra o lado esquerdo, tá? E como expliquei aqui agora, de modo similar, podemos usar os átomos pentavalentes e os elétrons livres de um semicondutor do tipo N, né? Conforme mostra a figura à direita, né? Cada ciclo, um sinal positivo representa um átomo pentavalente e cada sinal de menos é os elétrons livres que ele contribui para o semicondutor, tá bom? Observe que cada pedaço de material semicondutor é eletricamente neutro, pois o número de sinais positivos é igual ao número de sinais negativos. Um fabricante pode produzir cristal simples com material tipo P de um lado e outro tipo N do outro lado, né? Conforme mostra aqui na outra figura, né? Aqui, ó. Conforme mostra aqui na figura, tá bom? Eu só tirei os círculos, tá? Para poder ficar mais rápido aqui, né? A junção é a borda onde as regiões do tipo P e do tipo N se encontram, e o diodo de junção a diodo de junção é outro nome dado para um cristal PN, né? É outro nome dado a um cristal PN. A palavra diodo é uma contração de dois elétrons, onde Di significa 2, né? O Di, né? O Di significa 2, tá bom? Por isso que diodo, o Di significa 2, tá bom? Então nós temos aí, né? Aqui mostrando os dois tipos de semicondutores, certo? E aqui nessa outra figura nós temos a junção PN, tá bom? E, né, o diodo de junção, né? E é outro nome dado para um cristal PN, né? Que é um diodo, outro nome dado para o cristal PN, né? E o Di, que significa 2. A camada de depressão, em virtude de repulsão, os elétrons livres do lado N, né? Aqui da figura aqui, os elétrons do lado N tende a se difundir, espalhar em todas as direções. Alguns elétrons livres se fundem através da junção, quando o elétron livre entra na região P. Então ele passa a ser um portador minoritário. Com tantas lacunas em seu redor, esse portador minoritário tem um tempo de vida muito curto. Logo que entra na região P, os elétrons livres recombinam com uma lacuna. Quando isso acontece, a lacuna desaparece e os elétrons livres passam a ser um elétron de valência. Cada vez que um elétron difunde-se na junção, ele cria um par de íons, né? Quando um elétron deixa o lado N, ele deixa para trás um átomo pentavalente que perde uma carga negativa. Ele se torna um íon positivo. Após a migração, o elétron cai numa lacuna do lado P. Isso faz com que o íon negativo fora do átomo trivalente o capture, né? Então, vou mostrar aqui na figura a seguir, né? Vamos ver aqui na figura a seguir. Mostra esses íons em cada um dos lados da junção. Os círculos com sinais positivos são íons positivos e os círculos com sinais negativos são íons negativos. Os íons ficam fixos na estrutura do cristal em virtude da ligação covalente e não pode se mover entre os átomos como elétrons livres e lacunas. Cada par de íons positivos e negativos na junção é chamado de dipolo. A criação de um dipolo significa que os elétrons livres e uma lacuna ficam fora de circulação. À medida que o número de dípolos aumenta, a região próxima da junção torna-se vazia da portadora de carga. Chamamos a região vazia de portadores de carga de camada de depressão, né? Como vou mostrar depois na figura a seguir. Aqui, ó. Aqui é a depressão, né? Camada de depressão.
A barreira de potencial. Bom, cada diplo tem um campo elétrico entre os íons positivos e negativos. Portanto, se um elétron livre adicional entrar na camada de depressão, o campo elétrico tenta empurrar esses elétrons de volta para a região N. A intensidade do campo elétrico aumenta cada vez que o elétron cruza a junção até atingir o equilíbrio. Para uma primeira aproximação, significa que o campo elétrico eventualmente interrompe a difusão de elétrons através da junção, né? Então aqui nós estamos mostrando os íons e aqui a camada de depressão, né? Aqui no A, né? Criação de íons na junção e aqui a camada de depressão. Bom, aqui nessa figura, o campo elétrico entre os íons é equivalente a uma diferença de potencial chamada de barreira de potencial. Na temperatura de 25 graus, né, mais ou menos, a barreira de potencial é de 0,3 volts aproximadamente para os diodos de germânio e de 0,7 volts para os diodos de silício. Tá, gente? Fique esperto. Agora, a polarização direta. Vamos falar da polarização direta do diodo, né? A figura a seguir aqui, a polarização direta mostra uma fonte CC, né, aplicada a um diodo. O terminal negativo da fonte está conectado ao material tipo N e o terminal positivo está conectado ao material tipo P, tá? Entendeu? Conectado ao material tipo P. Essa conexão produz o que chamamos de polarização direta, tá? Então, fluxo de elétrons livres, né? Fluxo de elétrons livres. Vamos falar sobre isso aí então. Nessa figura, quando nós temos a polarização direta, tá? A bateria empurra as lacunas e os elétrons livres em direção à junção. Se a tensão da bateria for menor que a barreira de potencial, os elétrons livres não possuem energia suficiente para penetrar na camada de depressão. Quando eles penetram na camada de depressão, os íons empurram os elétrons livres de volta para a região N. Por isso não há corrente pelo diodo. Tá? Quando a tensão CC da fonte for maior que a barreira de potencial, a bateria empurra novamente as lacunas e os elétrons livres em direção à junção. Dessa vez, os elétrons livres têm energia suficiente para passar pela camada de depressão e combinar com as lacunas. Se você visualizar todas as lacunas na região P, movendo-se para a direita, e todos os elétrons livres movendo-se para a esquerda, você terá a ideia básica. Em algum lugar, na vizinhança da junção, essas cargas se recombinam. Como os elétrons livres entram continuamente no final esquerdo do diodo e as lacunas são geradas continuamente no lado esquerdo, existe uma corrente contínua através do diodo, né? Através do diodo. Fluxo de elétrons. Fluxo de elétrons. Vamos seguir os elétrons através do circuito completo. Após o elétron livre deixar o terminal negativo da bateria, ele entra pelo lado final direito do diodo, né? Ele viaja através da região N até alcançar a junção. Quando a tensão da bateria for maior do que 0,7 volts, os elétrons livres possuem energia suficiente para penetrar a camada de depressão. Assim que os elétrons livres entram na região P, ele recombina-se com uma coluna. Em outras palavras, o elétron livre torna-se um elétron de valência. Como um elétron de valência, ele continua a viagem para o lado esquerdo, passando de uma lacuna para a próxima até alcançar o lado final esquerdo do diodo. Quando ele deixa o lado final esquerdo do diodo, uma nova lacuna aparece e o processo é reiniciado.
Como existem bilhões de elétrons fazendo a mesma jornada, obtemos uma corrente contínua através do diodo. Um resistor em série é usado para limitar o valor da corrente direta, né? Isso é para limitar a corrente da bateria, né? Então, vale lembrar aqui, a corrente circula com facilidade em um diodo polarizado diretamente. Assim que a tensão aplicada for maior do que a barreira de potencial, existirá uma corrente alta no circuito. Em outras palavras, se a tensão da fonte for maior do que 0,7 volts, no diodo de silício haverá uma corrente contínua no sentido direto. Tá? Então, estou mostrando aqui né, nós temos aqui uma outra. Aqui é o inverso que eu vou explicar daqui a pouco. Aqui uma polarização direta, né? Polarização direta do diodo, né? Que nós temos o positivo no lado P, negativo no lado N, né? Essa é a polarização direta do nosso diodo, tá? E agora, continuando, vamos passar para um outro circuito, né? A polarização reversa, aqui, polarização reversa. Invertendo a fonte de tensão CC, obteremos o que mostra nesse circuito aqui, olha, tá? Em relação a esse, para ver que está invertido, tá bom? Dessa vez, o terminal negativo da bateria está conectado ao lado P e o terminal negativo da bateria ao lado N. Essa conexão produz o que chamamos de polarização reversa, né? A largura de camada de depressão. O terminal negativo da bateria atrai as lacunas e o terminal positivo da bateria atrai os elétrons livres. Por isso, lacunas e elétrons livres afastam-se da junção. Então, a camada de depressão fica mais larga, né? A camada de depressão fica mais larga. Até quanto a camada de depressão pode se alargar, né? Até quanto pode se alargar, né? Na figura aqui, até quanto pode se alargar? Até quanto? Quando as lacunas e os elétrons se afastam da junção, os novos íons gerados aumenta a diferença de potencial através da camada de depressão. Quanto mais larga a camada de depressão, maior é a diferença de potencial. A camada de depressão para de aumentar quando sua diferença de potencial iguala-se ao valor da tensão reversa aplicada. Quando isso ocorre, elétrons e lacunas param de se movimentar, afastando-se da junção, tá? Então aqui a largura, né? Então temos aqui, nessa primeira figura, camada de depressão, né? Aqui na outra figura aqui nós temos aumentar a polarização reversa, aumentar a largura da camada de depressão, né? Aqui, ó. Se aumentar a polarização reversa, aumenta a largura da camada de depressão. Tá bom? Algumas vezes a camada de depressão é mostrada como uma região sombreada, conforme pode ser visto aqui, né, que eu estou fazendo aqui, né, sombreada, né? A largura dessa região sombreada é proporcional ao valor da tensão reversa. Com o aumento da tensão reversa, a camada de depressão torna-se mais larga, né? E falando sobre a corrente de portadores minoritários, né? Deixa eu ajustar aqui a iluminação aqui para vocês, tá? Para evitar sombras aqui. Opa. Então, existe alguma corrente no diodo inversamente polarizado. Depois de a camada de depressão ter se estabilizado, tá? Essa é uma pergunta. Existe alguma corrente no diodo inversamente polarizado depois da camada de depressão ter se estabilizado? Sim, há uma pequena corrente com a polarização reversa, tá? Lembre-se de que a energia térmica gera continuamente pares de elétrons livres e lacunas. Isso significa que existem alguns portadores minoritários em ambos os lados da junção. Muitos deles se recombinam com os portadores majoritários, né? Mas aqueles que estão dentro da camada de depressão podem estar em número suficiente para conseguir cruzar a junção. Quando isso acontece, circula uma pequena corrente no circuito externo.
tá? Então, na figura a seguir, aqui, nessa figura aqui, tá? Ilustra essa ideia. Suponha que a energia térmica tenha gerado um elétron livre em uma lacuna próxima da junção. A camada de depressão empurra os elétrons livres para a direita, forçando um outro elétron a deixar o lado final direito do cristal. A lacuna na camada de depressão é empurrada para a esquerda. Essa lacuna adicional no lado P permite que outros elétrons entrem pelo lado final esquerdo do cristal e caia uma lacuna. Como a energia térmica produz continuamente pares de elétrons elétron-lacuna dentro da camada de depressão, uma pequena corrente contínua circula no circuito externo. A corrente reversa, causada termicamente pelos portadores minoritários, é chamada de corrente de saturação. Na equação, a corrente de saturação é simbolizada por IS, tá? IS, I maiúsculo, e o S também maiúsculo, mais embaixo, tá? IS. A palavra saturação significa que não podemos ter uma corrente de portadores minoritários maior do que a produzida pela energia térmica. Em outras palavras, aumentar a tensão reversa não aumentará o número de portadores minoritários gerados termicamente, tá? Então, temos aí, aqui no exemplo, na figura, produção de elétrons livres e lacuna pela energia térmica na camada de depressão dá origem a uma corrente de saturação da portadores reversos, tá? Portadores reversos. A corrente de fuga da superfície, além da corrente da portadora minoritário produzida termicamente, há outra corrente em um diodo polarizado reversamente? Sim. Uma pequena corrente circula pela superfície do cristal, conhecido como corrente de fuga da superfície. Ele é causado pela impureza de superfície e imperfeições na estrutura do cristal. Então, basta lembrar que a corrente inversa em um diodo consiste em uma corrente de portadores minoritários e em uma corrente de fuga de superfície. Em muitas aplicações, a corrente inversa no diodo de silício é tão pequena que nem mesmo é notado. A principal ideia a lembrar é que a corrente é aproximadamente zero em um diodo de silício reversamente polarizado, tá bom? Ruptura, O senhor fala muito em ruptura. O que é isso, ruptura, O que seria ruptura? Deixa eu arrumar a luz aqui, gente. Opa, deixa eu arrumar. Aqui que tá ficando muito sombreado. Deixa eu arrumar aqui. Opa, pronto. O que é ruptura? Tá? Bom, o diodo tem valor de tensão máxima nominal. Existe um limite de tensão que podemos aplicar no diodo reversamente polarizado sem que ele se danifique. Se continuarmos a aumentar a tensão reversa, eventualmente atingiremos a tensão de ruptura do diodo. Para muitos diodos, a tensão de ruptura é de até 50 volts. A tensão de ruptura é indicado nas folhas de dados do diodo, o datasheet. Uma folha de dados, o datasheet do diodo, elaborada pelo fabricante, apresenta informações importantes e aplicações diversas do dispositivo. É bom sempre consultar. Uma vez atingida a tensão de ruptura, uma grande quantidade de portadores minoritários aparece de repente na camada de depressão e o diodo conduz intensamente. De onde vêm esses portadores? De onde vêm esses portadores? Esses são produzidos pelo efeito de valência, pelo efeito de avalanche, como se está com essa figura aqui, que ocorre quando a tensão inversa tem um valor muito alto. Em geral, existe uma pequena corrente inversa de portadores minoritários. Quando a tensão inversa aumenta, ela força os portadores minoritários a se moverem mais rapidamente. Esses portadores minoritários colidem com os átomos de cristal. Quando os portadores minoritários possuem energia suficiente, podem colidir com os elétrons de valência perdidos, produzindo elétrons livres. Os novos portadores minoritários
se juntam aos portadores minoritários que colidem com os outros átomos. O processo é geométrico, porque um elétron livre libera uns elétrons de valência, obtendo-se 2 elétrons livres. Esses 2 elétrons livres liberam mais 2 elétrons, obtendo-se 4 elétrons livres. O processo continua até que a corrente inversa torna-se intensa, né? Depois eu vou mostrar na figura aqui um exemplo, vou fazer um exemplo aqui, né, onde vai mostrar uma visualização ampliada da camada de depressão. A polarização reversa força os elétrons livres a mover-se para a direita. Como esse movimento, o elétron é acelerado, né, com esse movimento. Quanto maior a polarização reversa, mais rápido os elétrons se movem. Se o elétron com alta velocidade tiver energia suficiente, ele pode arrancar os elétrons de valência do primeiro átomo na órbita mais externa. Isso resulta em 2 elétrons livres. Esses 2 elétrons são acelerados e vão deslocar mais 2 outros elétrons. Desse modo, o número de portadores minoritário pode tornar-se muito alto e o diodo conduzir intensamente. A tensão de ruptura de um diodo depende do nível de dopagem do diodo. Com diodos retificadores, do tipo mais comuns, a tensão de ruptura é em geral maior do que 50 volts, né? Depois eu vou mostrar uma tabelinha aqui, né? Essa figura que eu estou falando, deixa eu pegar uma folha aqui, né? Uma visualização ampliada da camada de depressão, tá? Isso aqui, tá, gente? Isso aqui, essa figura aqui, tá? Para ver que tá inversamente polarizado, tá? A avalanche produz muitos elétrons livres e lacunas na camada de depressão. É útil saber o seguinte: exceder a tensão de ruptura de um diodo não significa necessariamente que ele será danificado. Enquanto o produto da tensão reversa pela corrente reversa não exceder a faixa de potência do diodo, ele será totalmente recuperado, tá bom? Então, tá? E sobre os átomos, eu vou fazer um desenho rápido simbólico aqui, né? Nós temos uma coluna aqui preta, e em volta um monte de pontinhos, né? Seta, né? E aí temos outro seta, e aí temos outro, tá? Então isso aí é um exemplo, né, dessa figura aqui, que mostra uma visualização ampliada da camada de depressão. A polarização reversa força os elétrons livres a mover-se para a direita, né? Aqui é só um exemplo, né? Então vou mostrar aqui o que acontece, né? Como eu falei, a tensão de ruptura de um diodo depende do nível de dopagem do diodo com diodo retificador, o tipo mais comum, né? A tensão de ruptura é em geral maior do que 50 volts, né? Então eu vou ilustrar aqui uma diferença entre o diodo diretamente reverso, né? Um diodo diretamente e reversamente polarizado, tá? Então nós temos aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo clarear aqui mais. Deixa eu coisar aqui um pouquinho, né? Opa. Então, ajustar aqui o negócio da minha luz aqui, gente. Espera aí só um pouquinho. Aí, pronto. Então vamos lá. Deixa eu pegar o foco aqui e vamos explicar sobre esse nosso termo aí, tá? Bom, aqui nós temos deixa eu ajustar o foco só um instantinho, gente. Deixa eu ajustar o foco aqui para ficar bem explicadinho aqui a nossa explicação aqui, tá? Desculpa a demora do vídeo. Bom, aqui nós temos, né, o circuito aqui,
polarizado diretamente, né? Aqui nós temos a camada de depressão, que está fino, né? A polaridade VS, né? O positivo para o material P e o negativo para o material N. Corrente direta alta, se VS for maior que 0,7 volts. Camada de depressão estreita, como mostra aqui. Já na polarização reversa, né? Uma camada de depressão mais larga, né? Negativo para o material P e positivo para o material N da nossa bateria, né? Corrente inversa baixa, corrente de saturação e corrente de fuga de superfície, né? Se VS for menor que a tensão da ruptura, né? Então nós temos aqui a depressão larga, tá? O movimento da corrente, né, no sentido será isso aqui. Vou fazer com a seta aqui. Esse sentido da corrente, tá? E aqui o sentido reverso, né? Corrente baixa, né? Deixa eu apoiar aqui. Tá? No sentido da corrente reversa, tá? Tem uma corrente baixa. E aqui nós temos uma corrente alta, tá? Polarização direta. Nós temos uma corrente alta, tá? Então aqui o positivo para o material P e o negativo para o material N, né? Corrente direta alta, CVS maior que 0,7 volts.